Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra, e hoje eu vou falar para vocês a respeito das nossas sombras e como o Tantra nos ajuda a nos entendermos melhor e a viver em paz com isso. É muito comum nós termos aspectos da nossa personalidade, das nossas emoções, e que nós mesmos nos repreendemos ou nós nos julgamos que aquilo não seja aceitável ou que aquilo não seja algo bom. E nisso nos reprimimos. Nós gostamos de criar uma casca com características que sejam aceitáveis pela sociedade. Então a gente procura se moldar dentro daquilo que o outro ou os outros esperam de nós, que nós imaginamos através das nossas crenças, de tudo que a gente aprendeu, que essas pessoas nos aceitem, nos amem. E para isso, a gente muitas vezes renega e deixa de lado ou até julga como algo errado alguma característica nossa. E dentro do Tantra existe um processo tão bonito de acolhimento e de aceitação do ser integral que nós somos. E essas sombras, quando a gente traz elas à tona, traz elas para o nosso dia a dia, para nossa consciência, elas se enchem de luz, elas deixam de ser sombras. Eu vejo assim que a sociedade como um todo, ela tolhe muito, né? Os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas emoções, elas são regidas por um pensamento coletivo. E faz parte, nós vivemos em sociedade, existem convenções coletivas que são aplicadas e que muitas vezes a gente se enquadra dentro dessas convenções. Mas, de um certo modo, isso acaba, no meu ponto de vista, tá, gente? E no ponto de vista do que eu estudo sobre o Tantra, na minha interpretação. Isso acaba deixando com que o seu potencial ele seja diminuído. E muitas vezes isso me remete lá à parte da infância. Quando nós somos crianças, e aí tem toda a parte da psicologia para nos ajudar e embasar melhor esse conhecimento. Quando nós somos crianças, os nossos pais muitas vezes nos reprimem, né? Nos educam, falam coisas para que a gente faça diferente, enfim, alguns comportamentos nossos. E a gente vai percebendo, pelo olhar dos nossos pais ou das pessoas dos nossos cuidadores ou da escola, ou enfim, nossa convivência, a gente vai percebendo que aquele comportamento ali não foi aceito. Então, às vezes, aquele ser que estava ali sendo muito expansivo, levou um da mãe assim, fica quieto que agora não é hora de você falar. E aquilo entra para ele ou para ela como algo ruim, ser expansivo. E que ele deve coibir esse comportamento. E dentro desse processo, você vai se moldando de acordo com o que o mundo espera. E ao mesmo tempo você vai entrando num profundo sofrimento. Porque você olha e percebe o mundo à sua volta parecendo que todo mundo tá ok, tá todo mundo certinho, tá todo mundo vivendo suas vidas de uma maneira perfeita, que não tem essas questões. E te fala, essas questões são inerentes ao ser humano. E ao mesmo tempo você se sente dentro de si muito incomodada, né? Muito incomodado com determinados pontos. Que você fala, poxa,
mas eu teria que melhorar nisso, eu preciso ser melhor naquilo, eu preciso... E a vida, gente, vira uma eterna competição, que você está competindo com ninguém, e nem com você mesmo, você simplesmente está numa competição imaginária. E nesse ponto, você fica tão voltado a essa competição, a esse modo de você ver a vida como algo que você sempre tem que ganhar, que você tem que melhorar, que você tem que ser melhor que o outro, que você tem que ganhar mais, que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter agora a casa própria, depois que você tem que ter também a segunda casa, ou ainda uma terceira casa de aluguel, ou uma casa no campo, enfim. E vira uma loucura dentro da sua mente, porque sempre você vai ter que ser melhor, sempre vai ter que ter outros degraus. E tudo bem, faz parte da vida, os degraus que a gente vai subir, as coisas que a gente vai adquirindo, mas isso não pode ser um peso. E o Tantra traz isso de uma maneira que você acolhe. Se você, de repente, um dia você não vai na academia porque você tá cansado, você tá com uma preguiça, você decidiu naquele dia fazer outra coisa, você não se pune, você não fica com aquela culpa e fala assim, nossa, eu sou uma preguiçosa, nossa, eu realmente vou continuar sem ter músculo, porque eu não tô indo na academia. Não, você se acolhe e você fala, nossa, hoje eu estava mais cansada, hoje eu estava, ou talvez, mais preguiçosa. Você não assume aquela característica, e sim aquele ato. E é assim que é a vida, porque assim, nós somos tudo o tempo todo. Tem vezes que você é uma pessoa mais agressiva, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa agressiva. Pode ser que a maior parte do tempo você seja agressiva. Mas assim, no contexto geral, num dia, nas primeiras horas você pode ser agressivo. Aí depois você pode estar triste. Depois você pode estar mais alegre. Enfim, essas emoções elas vão permear o ser humano ao longo da vida, ao longo dos dias, das semanas. E você vai percebendo aquilo em você sem ter esse aspecto de julgamento, de culpa, de medo, de vergonha. E você começa a ver a vida de uma maneira mais leve. Então, assim como eu dei o exemplo da academia, vai servindo para todas as outras frentes. E ao mesmo tempo, quando você se depara também com o outro, que em determinado momento fez uma situação, teve uma atitude, aconteceu algo, que ele teve uma atitude que não foi legal com você, ao invés de você já colocar, nossa, mas essa pessoa é sacana, essa pessoa... Não, nossa, ela teve uma atitude que não foi legal nesse momento. Ela se atrasou naquele outro momento. Você começa a ser mais compreensivo com os outros também, entendendo que não é aquela característica que de repente vai determinar todo o outro. Que aquela outra pessoa também tem muitas outras características. E depois assim, a gente começa também a se reintegrar com a natureza e a gente começa a perceber que os ciclos também, eles interferem diretamente no nosso humor, na nossa criatividade, nas nossas emoções como um todo. Então, os ciclos lunares, os ciclos solares, a temperatura, as estações do ano, a gente está incluso dentro dessa natureza e tudo isso faz diferença, os nossos períodos hormonais. Então, você começa a se aceitar como uma pessoa cíclica, como uma pessoa que não é sempre do mesmo jeito. E começa a acolher as suas sombras. Começa a olhar para essas características que sempre te julgaram, de repente, desde a infância. Sua mãe falou que você era uma pessoa preguiçosa. E você colocou aquela plaquinha na sua cabeça e você leva a vida toda. E muitas vezes você toma atitudes sendo preguiçosa para você agradar inconscientemente a sua mãe, que
falava isso e você inconscientemente quer que ela esteja certa. É o seu ato de amor. E você leva a vida inteira aquela característica ou até se identifica mais com essa característica. E sendo que, de repente, você foi preguiçosa num dia que você não quis estudar para uma prova e você tinha 7 anos de idade. E aquilo teve uma representatividade muito grande. Por isso, assim, os pais e mães têm que ter um certo cuidado, né, com a forma que eles mostram o mundo para os filhos. E tá tudo certo também, cada um dá o melhor de si. Mas muitos dos traumas, muitas das questões que depois, quanto adulto, é difícil de resolver, ou as pessoas ficam anos para resolver em terapia, às vezes, né, acontece lá na infância, acontece em coisas que poderiam ter sido diferentes. Mas tudo bem, dentro do Tantra a gente também acolhe. A gente acolhe essa criança interior. A gente tem alguns rituais em que a gente faz esse acolhimento dessa criança que você foi, desse amor que talvez você não teve, dessa compreensão que faltou em algum momento da sua vida, desse afeto. E você se reintegra, você dá esse amor. Porque hoje você já é uma pessoa mais esclarecida, né? Uma pessoa que cresceu, uma pessoa que tem acesso a informações, tem acesso a emoções, tem acesso ao mundo todo. E você pode sim se curar de feridas que aconteceram lá atrás. Pode. Você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue contar uma nova história para você. Você consegue se reinventar e perceber que aquelas pessoas que fizeram algo, que disseram algo, que imputaram em você características que te magoaram, que te machucaram, não tem mais poder nenhum sobre você. Você corta esses laços. Você corta esses laços com a sua infância, com a sua juventude, com toda a sua vida e de pessoas que passaram pela sua vida e te deixaram restos ruins. Você joga todo esse lixo fora. Você acolhe aqueles erros das outras pessoas também, assim como você acolhe os seus erros. Aquilo que você hoje julga que não está correto, mas lá atrás você fez porque era o melhor a ser feito naquele momento, naquela decisão que você tomou. Isso é você lidar com as sombras. Isso é você amadurecer, você crescer, você se aprofundar nesses conhecimentos, no autoconhecimento, que é o que eu sempre falo. E o Tantra traz esse acolhimento, traz essa coisa tão bonita de você se olhar, de você entender. Eu costumo dizer uma coisa: quanto mais você se ama, quanto mais você se conhece, menos é importante a opinião do outro. O que o outro fala ou deixa de falar não faz o menor sentido mais para você, porque você sabe quem você é. Às vezes eu vejo pessoas tão magoadas porque, nossa, fulano, ciclano falou que eu sou isso. Nossa, como ele pode pensar isso de mim? Gente, ele pode pensar o que ele quiser. Você não consegue dominar nem os seus pensamentos, quem dirá o do outro. Agora, você sabe quem de fato você é. Então não carrega, não pega uma dor que não é sua. Não pega um julgamento, não pega algo que não é seu. Você se conhece. E você não se importa com esse tipo de coisa, porque você sabe quem você é. E aquilo diz muito mais do outro do que de você. Então, entrar em contato com as suas sombras, entrar em contato com aspectos que às vezes despertam na gente instintos muito primitivos, determinadas situações, gatilhos que te remetem a atitudes que você depois fala, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? E ao mesmo tempo, você sabe que tudo é você. E que aquele lapso de tempo ali que você teve uma atitude, digamos assim, mais maluca, mais rápida, mais impensada, aquele momento ali também era você.
Aquele momento de calma, de clareza mental também é você. Aquele momento expressivo, feliz também é você. Entende? Você percebe que tudo aquilo é você. Você se reconhece em todas as facetas e você se admira. Você fala que bacana. Hoje eu sei que eu sou capaz de tal atitude, de tal coisa, disso, daquilo. Você para de ter essa questão. Nossa, eu não me reconheço. Como eu fiz isso? Você começa a ter uma observação maior das suas emoções, das suas atitudes, se entender, se acolher. E coisas que de repente antes poderiam te despertar uma profunda raiva, ódio e uma atitude que de repente não fosse legal, você consegue cortar antes, porque aquilo não te afeta mais. Aquilo não faz mais parte da sua essência. Todo o processo, de raiva, todo o processo de estresse que acontece às vezes por uma coisa pequena, que depois o seu corpo vai ficar ali, um tempão para digerir tudo aquilo, um tempão de substâncias ruins no seu sangue, de dor de cabeça, de coisas que acontecem fisicamente quando você não passa bem. Você tendo mais consciência sobre você, sobre os outros, menos aborrecimentos você tem. Então pense melhor sobre isso, se acolha mais, se conheça, perceba mais a sua essência. O Tantra é isso. O Tantra te convida a você mergulhar fundo, não é uma coisinha rasa não. A mergulhar fundo na sua essência, a você fazer as pazes com você, a você se abraçar a sua criança interior e todas as novas faces que você teve ao longo da sua vida e abraçar todas as que virão. Você fica em paz, você se torna um ser mais pleno, mais feliz. E as coisas, como eu costumo sempre dizer, os problemas sempre vão acontecer, mas você começa a ter um olhar diferente a respeito de tudo. Um olhar de plenitude, de tranquilidade e que vai dar certo, que você vai dar conta. E o julgamento deixa de existir. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Temos mais materiais no nosso blog falando sobre o Tantra. Se você quer mergulhar de cabeça nesse mundo que é maravilhoso de autoconhecimento e de cura, em breve também teremos novos cursos online. Temos mais podcasts aqui para vocês ouvirem. Sempre estamos disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês, para que a gente tenha esse conteúdo de fácil acesso para ajudá-los a evoluir como seres humanos, como pessoas e ter um mundo melhor, de pessoas mais plenas e mais felizes. E o Tantra traz muito isso. E falo com tanto amor, com tanto carinho, porque é a minha crença, é o que me transforma a cada dia e também pode transformar você. O nosso site é conexãodotantra.com.br. Temos vários rituais imersivos que vão te deixar em outro patamar energético para você enfrentar a vida, para você se reencontrar com a sua potencialidade interior e transbordar. Se tiver dúvida também, lá tem o nosso WhatsApp. Teremos imensa paciência e amor para te acolher e para te mostrar esse caminho de cura e de libertação. Até uma próxima. Tchau, tchau.